Se você se sente angustiado, perseguido, acompanhe o texto para a reflexão bíblica de hoje, que está no livro de Salmo 143, no verso 10, e diz o seguinte: Ensinai-me a fazer vossa vontade, pois sois o meu Deus. Que vosso espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. Disse aqui Davi, que estava angustiado pela perseguição que estava sofrendo. E Davi sofreu muitas perseguições. Saul, mas também seu próprio filho Absalão enviou um exército para capturá-lo e matá-lo. Mas o que Davi fez foi se colocar em oração, pedindo para que Deus o livrasse de seus perseguidores, para que fizesse a justiça dele, de Deus, para com esses perseguidores, e não querer forças que aparecesse um exército para resolver as coisas pelas próprias mãos, pela própria vontade. E que outro exemplo a gente pode lembrar disso do próprio Senhor Jesus, que sofria a perseguição dos romanos e mesmo numa angústia tremenda, vendo a cruz se aproximar a cada dia, e ele sabia que aquele seria o seu destino, mas mesmo assim Jesus orou ao Pai para que o Pai o livrasse daquele destino, mas não pela própria vontade, mas que fosse pela vontade do Pai. Olha só, dois exemplos importantíssimos de pessoas que se sentiam perseguidas, angustiadas pela situação toda, mas não foram lá resolver as coisas pelas próprias mãos, mas sim botaram os joelhos no chão e oraram para o Pai, para que Deus livrasse-os daquela situação, mas não pela vontade deles, não pedindo força para enfrentar aqueles inimigos nas vias de fato, mas sim para que fosse tudo conforme a vontade do Pai. Que não importasse o tamanho da perseguição, não importasse a fúria de seus inimigos, que eles retribuiriam com amor. E olha só, outro exemplo do nosso Senhor Jesus, que retribuiu o ódio com o amor. Um dos seus discípulos chegou até a decepar a orelha de um dos soldados romanos, cujo nome era Malco, e Jesus, ao invés de se sentir maravilhado, eu tenho pessoas, estão vendo, eu tenho pessoas que me defendem. Não, Jesus repreendeu o seu discípulo, porque ele estava impedindo que fosse feita a vontade do Pai. E olha só, mesmo uma situação de conflito, de perseguição, Jesus sempre orientou que seja feita a vontade do Pai, não a minha, disse Jesus. Davi também, aqui, você vê situações totalmente em tempos diferentes. Davi, no Velho Testamento, Jesus, a partir do momento que ele mudava o rumo da humanidade, não é mesmo? O Novo Testamento começa a partir do surgimento de Jesus, a partir do momento que Jesus faz tudo o que tinha que fazer. E aí é o momento que muda o rumo da humanidade, não é mesmo? Mas, voltando ao assunto, se você se sente transtornado, se você se sente angustiado por perseguidores, vendo pessoas querendo tramar o seu mal, tramar a sua queda, querendo puxar o seu tapete, ao invés de querer resolver a situação pela sua própria maneira, peça a Deus pela ajuda, peça a Deus para fazer a vontade dele na sua vida naquele momento, para te dar sabedoria acima de tudo, do modo de agir, da forma que você deve agir, como ele diz mesmo, como Davi disse nessa oração: ensinai-me a fazer vossa vontade.
Então, se você está se sentindo numa situação dessa, a primeira coisa que você deve pedir: ensinai-me a fazer vossa bondade, a sua vontade. Assim, isso está escrito também na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade. Então, vamos parar de querer resolver as coisas da própria maneira, olho por olho, dente por dente. Peça a Deus para te dar sabedoria de como deve agir, se deve agir ou se não deve agir. Fica quieto na sua. Se agir, que seja com sabedoria, mas peça a Deus, porque Ele vai te dar o discernimento do que falar, do que fazer, se deve fazer algo ou ficar quieto na sua. Amém? Então, tomemos esses dois grandes exemplos de pessoas grandiosas que são citadas aqui, Davi e Jesus, que foram escolhidos para mudar o rumo da história. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse grandioso, valioso ensinamento, obrigado porque está ao nosso lado em todos os momentos, obrigado porque em Ti nós podemos confiar em momentos de aflição, suplicar perdão, suplicar pelo Teu auxílio, dai-nos sabedoria em uma situação difícil, Senhor. Ensina-nos a agir da maneira correta, se devemos de fato agir de maneira física ou não, se devemos nos calar. Dai-nos discernimento das nossas atitudes, do que falar. Obrigado, Senhor, porque está ao nosso lado e nos envia a todo momento mensagens de apoio, nos dá a todo momento instruções. Obrigado, porque o Teu agir é justo em nossas vidas. Oramos em Jesus, amém. Meus amigos, que essas palavras possam tocar seu coração neste momento. Que se você estiver passando uma situação complicada, lembre-se de Deus, coloque seu joelho no chão e suplique ao Senhor pelo agir dele, e que, se tiver que fazer algo que seja conforme a vontade de Deus, peça a Deus para te ensinar como deve ser feito, para Deus te ensinar a vontade dele na sua vida. E assim você vai ser uma pessoa mais correta. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, sentiu que seu coração foi tocado, se sentiu em paz ouvindo isso, já deixa seu like, verifique as inscrições, clique no sininho para ativar as notificações, me siga também na outra rede social, além do YouTube, também estou pelo Facebook, Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. São as duas redes sociais onde eu coloco os conteúdos aqui. Mais uma vez, obrigado pela atenção, que a paz do Senhor esteja no seu coração a todo momento. Falou!